Olá, formando. Vamos então continuar a modelar aqui o resto da personagem. Como podem ver, eu já estou aqui com o vídeo acelerado, como isto já estamos a mexer sempre nas mesmas ferramentas. Eu decidi fazer este vídeo em time-lapse, porque eu não uso nada de novo, e assim consigo me concentrar um bocadinho melhor no que é que estou a dizer consigo-vos dizer o que é que eu estou a fazer, sem ter que parar muito o meu raciocínio e parar um bocado o vídeo. Como os outros todos já foram dessa maneira, em que eu estava a trabalhar e depois parava, e depois trabalhava e depois parava para explicar, quebrava um bocadinho o ritmo, assim vocês conseguem tomar atenção ao que está a passar no vídeo, podem tomar atenção àquilo que eu estou a dizer e ao menos é um bocadinho mais fluido, porque já percebem o que é que se passa. Aqui estou a fazer a mão, eu não gostei daqui do loop da mão, então eu vou arranjar aqui no Content Browser uma mão já feita, para retirar informação, para ver como é que eles fizeram a mão. Então eu vou apagar um loop, vou clicar 2 vezes no resto do corpo e vou fazer delete, que é para poder ver a mão e colocar a mão tudo de uma vez. Eu fiz center pivô, coloco a mão ao lado da minha mão original e vou ver como é que foi feito o loop, como é que são feitos os loops. Os dedos foram feitos da mesma maneira, só que eu quero ver como é que ele fez a parte do polegar, que tem poucas estrelas, como conseguem ver nas imagens. Eu estou aqui a andar à volta para ver mais ou menos como é que eu fiz, ou como é que eu hei de fazer a ligação do pulso com o polegar. Então, mais uma vez, eu uso o anel exterior que eu fiz, faço um attach e agora vou lentamente mover com o live para ele colar basicamente à figura. Não é nada demais, já tínhamos feito isto algumas vezes, mas espero que isto fique mesmo interiorizado. Conseguem fazer isso, basta arrastar um bocadinho, fazer o drag e ele fica agarrado à imagem, ao modelo original. Se tivermos o Make Live aceso, claro que sim. Então, estou aqui a ver se consigo fazer um loop um bocadinho mais definido à volta do polegar. É sempre tentativa e erro, agora consegui fazer com aqui uma viragem aqui de loop pequenina. Não é a mais elegante, mas funciona. Eu mesmo assim não achei que funcionasse bastante bem, mas assim como está, fica direito. Mas pronto, agora é tentativa e erro, é basicamente ver qual é que é a peça do puzzle que fica unida. A grande vantagem de utilizarmos um fecheiro exterior é que podemos olhar diretamente, ver quais é que são a maneira como eles criaram a retopologia. E pronto, eu aqui o que eu faço agora é selecionar as edges de um lado com um duplo clique e as edges do outro e fazer bridge. Com o shift botão direito têm lá a opção shift, a opção bridge. Depois temos que fazer um relax. Se eu fizer relax, ele cola as divisões novas que eu coloquei, cola diretamente na Mesh High Poly. Agora, eu identifiquei as partes laterais. Estou a identificar as partes laterais para, pelo menos, colá-las. Elas não vão ficar logo assim definidas, mas estes traços, estes polígonos compridos que estão a ver, é mesmo só para me orientar e conseguir perceber onde é que fica a ligação lateral do braço, aquela que vai ao longo dos dedos. E é esta que eu estou a fazer, é aqui e mais a de baixo. Então pronto, este loop que eu acabei de selecionar assim a amarelo é o lateral, que vem por ali, que vem por este lado. Eu então vou fazer aqui um bridge e reparem que o bridge vai para dentro do braço. Por isso eu tenho que fazer relax com o outro objeto por baixo em live ainda. Quanto mais relax eu fizer, mais direito o braço vai ficar. E reparem que bate tudo certo. Porquê? Eu aqui de lado, se conseguirem ver, tem aqui a lista dentro do viewport. Tem aqui uma lista que diz Verts, Edges, Faces, Tries, UVs. Isso é uma coisa chamada Heads Up Display. Ou seja, é um sítio onde eu posso ver quantos polígonos temos na cena. E os zeros ao lado mostram o número de polígonos, ou vértices, que estão selecionados. Quer dizer que se eu selecionar uma edge, ou um loop de edges, eu vou ver ali o número que está em cima. Neste momento está 0, porque eu estou a trabalhar com o quadro draw e o quadro draw não mostra. Mas se eu sair do quadro draw
E se entrar em modo Edge ou em modo de face e clicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, por exemplo, vai-me aparecer ali em faces 6. Em vez de 0, aparece-me ali 6. Portanto, eu espero que utilizem muitas vezes esse heads-up display. Ajuda-vos bastante a organizar a vossa cena, a saber quantos polígonos têm. Imagina que trazem um modelo do ZBrush que está demasiado pesado ou que duplicam sem querer. Assim conseguem perceber qual é que é a maneira mais correta de orientar-se, saberem quais é que são os polígonos que têm. Se acham que têm muitos, podem apagar. É um bom truque. Eu tenho sempre isso ligado, gosto de ter sempre isso ligado. Aqui se repararem, eu tinha ali um quadro a mais e limpei-o. Eu tenho isto aqui um bocadinho mais controlado. Aqui. Basta fazer colar uns polígonos aos outros, é o que eu estou aqui a fazer. Basicamente é aperfeiçoar. Estava bom como estava, mas eu agora estou a aperfeiçoar. Não estou a gostar muito, então apago. Vou ver o que é que eu posso mudar. Verifico que não perdi aquela lateralidade, aquele loop lateral, e agora vou torcer um bocadinho, de modo a ter um loop um bocadinho mais sempre com o Relax, né? De modo a ter um loop um bocadinho mais bem conseguido. Tenho aqui um triângulo e vou destruí-lo com um loop extra. Estou a ver onde é que eu posso colocar o loop. Apago de um lado. Apago deste. Se eu tenho dúvida, apaga-se sempre. É a grande vantagem. A grande vantagem não, a grande técnica para mim é apagar e voltar a fazer de novo. Colo de um lado e depois vou fazendo merge, que basicamente com o quadro draw, se aproximarmos faz merge, por isso não custa nada. Estou a verificar que ainda tenho essa continuidade e é só continuar a fechar os polígonos. Agora tenho aqui um triângulo deste lado e um triângulo do outro. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho dois triângulos, quer dizer que eu vou conseguir colocar só quadros. Tenho um triângulo deste lado. Já não tenho desse lado, agora é só fechar. Tenho dois triângulos agora. Basta recortar assim, apagar. E agora tenho dois triângulos do outro lado. E isto lá está. É só tentativa e erro, apagar, tentar, experimentar sempre organizarmos e já está. Mesmo assim não está bem bonito, mas funciona. Isto já sou eu a ser perfeccionista com o meu trabalho. Por isso mesmo, como eu percebi que estava a ser demasiado perfeccionista, decidi acelerar o vídeo. Acelerando o vídeo e assim vocês veem. Se acham que está bom, está bom então. Aqui eu faço de outra maneira. Crio um N-Gone gigante e depois vou recortar com a Multicut Tool, que é a pequena faca. Eu perco bastante tempo do meu tempo de trabalho assim aqui a ser perfeccionista com estas coisas, mas a verdade é que depois na parte dos UVs vai ser bastante mais fácil, porque depois é só selecionar uma mão para cima, uma mão para a parte de baixo da mão e outra para a parte de cima da mão. Torna-se depois mais fácil selecionar a parte de cima da mão e a parte de baixo da mão para fazer os UVs. Então temos dois triângulos novamente, apago de um lado e fico com quadros. Já está. Pronto, agora vou ficar saturado desta parte da mão e vou passar diretamente logo para o pescoço. Quando eu fico muito tempo numa zona só, fico cansado da vista, basicamente, e passo à frente. Pronto, aqui eu reparei que o Relax já fica um bocadinho melhor, faz undo, experimenta de outra maneira, acaba por ficar sempre com o mesmo resultado, mas pronto, eu já vou passar para o braço. Pronto. Verificação, está tudo bem, vamos lá para o braço então. Aqui é um bocadinho mais fácil, porque é tudo a direito.
Quer dizer que é só mesmo montar as peças como um puzzle. É só unir os pontos, essencialmente. Estou a criar sem querer aqui um loop nas costas que penso que não me vai servir de nada. Na altura, quando estava a fazer isso, achava que estava a fazer algo bem feito, mas depois percebi que não dava a funcionar muito bem e paro um bocadinho, apago esta zona toda e faço novamente. Faço aqui umas divisões deste lado, porque não há problema, como é simétrico, ele vai ficar colado ele próprio, não há problema nenhum em criar divisões extras aí. Pronto, eu agora tenho aqui um triângulo subdividido, conseguem ver, que não me está a fazer nada. Não é bonito, parece um peixe, não é? Por isso eu vou apagar, vou tentar arranjar solução para isso. Quer dizer que eu prefiro ter um bocadinho menos definição em baixo e fazer smooth. E agora estou a ver que não gosto disso, então vou apagar. Não gosto daquele peixinho, daquela cabeça de peixe. É um triângulo, basicamente é um triângulo subdividido. Quebra um bocado o flow. Portanto, agora eu estou a fazer aqui só uma pequena verificação. Eu estou a selecionar os pontos todos e quero ter a certeza que eles estão todos no centro. Então, eu com a vista de frente vou fazer scale e depois vou mover o pivô mesmo para o centro, continuar a fazer scale para ter a certeza que eles estão mesmo no plano, no eixo Z, no eixo ZY. Faço então um polymirror novamente, o mirror. Estou aqui a ver que nesta zona do rabo está a ficar um bocadinho mais constrangido e eu vou ver porquê. Não é por causa do merge. O merge threshold está bem. O que acontece é que ao fazer isso eu coloquei estas edges um bocadinho para dentro, por isso eu tenho que colocar um bocadinho para fora para ter espaço para fazer merge. Vamos experimentar outra vez. Se eu fizer o merge muito pequenino, vou andar à volta do objeto e vou ver que está tudo bem. Não há nada estava a ficar fechado. E agora é só fechar, dar umas subdivisões daquele lado e fazer relax que o objeto, as costas ficam direitas. Aqui, lembrei-me que posso utilizar o B para poder fazer alterações grandes e o B é o Soft Select. Posso usar o B para rodar, para fazer scale, para fazer move e o B funciona perfeitamente com o Quad Draw. Se clicar na tecla B, as coisas começam a ficar assim coloridas, quer dizer que eu estou a mexer numa área de influência. Em vez de mexer só no objeto ou no ponto, nas coisas que eu tenho selecionadas, o B ajuda-me a selecionar uma área maior. Se eu clicar no B e depois arrastar com o botão do rato, o botão do scroll, e arrastar para a direita, a área de influência vai aumentando, ok? Se a área de influência for grande, se eu fizer relax, ele vai fazer um relax muito mais forte. Se a área de influência for pequena, o relax vai ser só feito na zona em que está a tocar. Portanto, também recomendo que usem o B tanto para Quad Draw ou com outro tipo de modelação. Se quiserem fazer alterações de proporção no Maya, pode-se utilizar isto que é o Soft Select. A tecla é o B. Se clicarem aqui na toolbar à esquerda, onde tem a seta, o Move, o Rotate, o toolbar à esquerda por cima do M, onde diz M aqui no Maya, se fizerem duplo clique no Move ou no Rotate ou assim, tem depois o Tool Options. Aparece uma janela que é o Tool Options, em que podem mudar as opções de cada ferramenta que estão a selecionar. O B, a tecla B, que chama-se Soft Select, vai estar lá para vocês fazerem as alterações que quiserem. Vou ter que fazer mais uma divisão aqui para poder não ter um triângulo. Tem aqui mais ou menos outra vez aqui a cabeça de peixe.
não quero ter a cabeça de peixe, por isso vou ver o que é que consigo fazer. Eu tinha aqui um pequeno problema. Tenho alguns polígonos em cima e muito poucos em baixo. E agora vou ver se bate certo. Vou fazer um loop para cima. E isto vocês já conhecem, não é nada de mais. Já viram isto do tubarão, já viram isto nos outros vídeos desta série. Eu compreendo que não vejam os vídeos todos até ao fim, porque é muita coisa, acaba por ser um streaming meu, não é? Mas a verdade é que se conseguirem ver tudo até ao fim, vão conseguir fazer uma boa retopologia. E se conseguem fazer isto que eu estou a fazer, conseguem modelar tudo, essencialmente tudo. Então pronto, conseguem perceber então que eu tenho 3 de um lado e 2 de um. 3 em cima, 2 em baixo. Então eu vou pagar mais em baixo para poder ir buscar, porque em baixo já tenho mais. Então já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tenho 1, 2, 3, 4. E em cima tenho 3. Agora há de bater certo. Vou buscá-lo aqui, também em baixo. Ok, assim. E agora é só extrudir um bocadinho para baixo que as coisas vão bater certo. É só agora aqui um truque aqui a meio e já está. Reparem como a área de influência é maior quando eu clico na tecla B. Quando faço o relax, ele faz um relax muito maior. Lembrem-se que para aumentar ou diminuir a influência desse soft select, ou seja, da tecla B, podem fazer com o botão do meio e manter o B premido. Se mantiverem o B premido e arrastarem para a direita e para a esquerda, conseguem mudar a área de influência. Esta zona é a zona de uma curva, a curva que o externo e as costelas fazem. Portanto, nós devemos ter curvas a virar para esse lado, mas as curvas do peito, do peitoral, são mais fortes, por isso tenho que ter mais atenção a isso. Reparem que eu vou ter outra vez outra cabeça de peixe e eu já percebi que ia ter uma cabeça de peixe, então vou cortar logo o mal pela raiz e fazer tudo de uma vez para ficar tudo direitinho. Estes triângulos subdivididos não são errados, mas não são elegantes. Para quem já faz retopologia há algum tempo, não é nada elegante de se ver. Portanto, se o fizerem várias vezes, não tem mal nenhum. Não é algo punível, não é? Aquilo que temos de ter só atenção é não devemos ter muitas estrelas e muitas divisões deste género, que senão depois não temos controle nenhum na nossa escultura depois mais tarde. Porque o workflow correto seria levarmos agora este modelo para o ZBrush, depois de estar feita a retopologia, e podemos esculpir com subdivisões. A partir do momento em que temos uma retopologia bem feita, chegamos ao ponto em que não vamos mudar mais a topologia. E isto é muito importante o que eu estou a dizer, porque quando modelamos, sobretudo no ZBrush, temos uma grande liberdade de mudar topologias. Usar o Dynamesh é essencialmente destruir a topologia e recriar uma topologia nova. Cada vez que fazemos Dynamesh, estamos a fazer uma topologia nova. A partir do momento em que fazemos a retopologia, já não queremos fazer mais Dynamesh. Quer dizer que já não vamos unir mais nada, já vamos deixar de fazer Dynamesh, vamos deixar de fazer a ZRemesher e não vamos poder utilizar a ferramenta de topologia dinâmica que é o Sculptris Pro. Não vamos utilizar o Sculptris Pro, e o Sculptris eu posso-vos mostrar que é muito bom para a criação de cenários, por exemplo, ou de árvores, de qualquer coisa que nós queremos modelar um bocadinho melhor.
a partir do momento em que queremos... eu agora estou aqui a mostrar na imagem como é que se faz, como é que dá para mover grandes partes do corpo utilizando o B, mas pronto. Aquilo que eu estava a dizer em relação à topologia e o Sculptris e isso tudo no ZBrush, chega a uma altura em que já está a retopologia feita, não queremos mudar mais a topologia. Então, a partir daí, a modelação no ZBrush vai ser Ctrl+D para fazermos subdivisões e depois vamos esculpir aquilo que nós queremos, ou seja, fazer as alterações de escultura de média gama. Ou seja, são aquelas esculturas, aquelas partes de escultura em que vamos esculpir pequenos detalhes como as rugas nos lábios, as pequenas rugas verticais nos lábios, as olheiras, as rugas horizontais da testa, os mamilos, por exemplo, que são bocados que não vou modelar aqui, mas que é algo que eu posso dar um bocadinho mais de relevo, se a personagem tiver de tronco nu, claro. Se não tiver de tronco nu, não vou perder tempo a fazer isso. Simplesmente vou deixar uma t-shirt por cima, não vou modelar os mamilos, da mesma maneira como eu não estou aqui a modelar e não modelei os dedos dos pés, porque sei à partida que ele vai ter sapatos calçados, por isso eu nunca vou ver dedos dos pés, não vou modelar os dedos dos pés, não é? Portanto, espero que isso seja claro. Chega uma altura em que vocês deixam de poder trabalhar na retopologia. Na topologia, aliás. Ou seja, não querem alterar a topologia. Vão deixar de fazer Dynamesh, vão deixar de fazer Zero Mesher. A figura fica bloqueada assim como está. No entanto, podem movê-la. Podem fazer alterações a grande escala de movimento. Por exemplo, ele está com os joelhos muito para cima. Podem alterar os joelhos, ele está muito alto. Então, podemos pô-lo um bocadinho mais baixo. A cabeça está muito grande. Podemos fazer o zoom in da cabeça. Não estamos a alterar a topologia, estamos a mover a topologia. Espero que isto seja claro, porque há duas fases. A fase de liberdade total, onde fazemos o Dynamesh todo que quisermos, e depois a liberdade que fica um bocadinho mais constrangida, em que podemos alterar aquilo, as dimensões, mas não estamos a alterar a topologia. Ou seja, não estamos a mover pontos, mas não estamos a tirar o número de pontos. O Maya, o ZBrush e todos os programas 3D têm um sistema de numeração de pontos e de vértices. Quer dizer que cada vértice tem um número atribuído a ele. E cada figura tem um número fixo de vértices e de polígonos. Nós não vamos alterar esse número, não vamos alterar nada, vamos só movê-los. Movê-los, fazer scale, rotação e tudo mais. E pronto, aqui na cabeça agora vou começar a fazer uma coisa. Enquanto estava a fazer isto, estava a pensar, como é que eu vou fazer a cabeça? E lembrei-me, vou fazer o tal cubo mágico de cubo, que é uma esfera. Vou fazer um cubo com várias divisões. Vou só aqui acabar esta parte por cima da orelha. Depois o que eu vou fazer é um cubo com várias divisões e vou fazer em Deform Sculpt Modifier e vou fazer Scale Up do Sculpt Modifier. Vocês já vão ver isso em ação. Eu estou a ver que já estou aqui a inventar. Eu não vou ter esta estrela que eu acabei de criar, não a vou fazer para nada, eu já a vou apagar. Estão a ver? Já estou a apagar. E agora o que eu vou fazer é só estes extrudes aqui só mais limpinhos para ficar com esta parte entre a orelha e o pescoço um bocadinho mais organizado, aqui como está. Estes loops ficaram um bocadinho mal, mas eu vou arranjá-los. Isto agora bate tudo certo agora. Sempre a direito. Mais um bocado e sempre a direito. E agora vai bater certo e vai ficar tudo direitinho e eu já vou fazer relax dessa parte. Eu fiz fill hole. Isto é outra maneira de trabalhar. Fiz fill hole e agora estou a utilizar o multi-cut tool para poder colocar tudo a direito. Ou seja, eu estou a fazer um fill, em vez de estar a fazer extrude, simplesmente coloco aquilo tudo num polígono, um N-gon gigante lá no meio e uno tudo com o multi-cut tool. Vamos lá então. Eu estou a olhar para aqui e estou a pensar, pronto, aqui isto merece um círculo, né? Então vou fazer um cubo, como eu estava a dizer há bocado, um cubo, dou-lhe umas quantas divisões, faço 8 divisões, faço o combine, faço o sculpt deform,
faço o scale do sculpt deform, apago a história, agora seleciono um dos loops e modelo mais ou menos com o scale, mais ou menos como é que vai ficar. Um nos dois, faço combine dos dois, né? E agora, muito simples, vou clicando mais ou menos em cada uma das faces para ir colando as faces ao modelo. Ainda tenho o modelo em high poly, e estão a ver, vou colando. E agora tenho a topologia perfeita para aquilo que eu quero, para o topo da cabeça, que é um cubo subdividido. Dá uma topologia perfeita para o topo da cabeça. Vou aqui usar o bridge. Eu poderia ter feito isto à mão, mas assim tenho quatro estrelas exatamente no sítio perfeito. Que é 4 estrelas nos 4 pontos aqui no topo da cabeça. E agora é só unir o resto que falta. Falta isto, falta aquilo. É só mesmo fazer relax para ficar tudo direitinho. É muito importante o relax nesta fase, porque é uma zona muito, muito, muito lisa. Esta zona da cabeça é muito lisa. E eu agora deparo-me aqui com uma pequena questão de colocação, em que eu tenho um polígono grande em cima e outro 2 em baixo. Então fico com duas estrelas, 2 polos, aqui grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muita coisa. Isto que eu estou a apontar é muito. Então o que eu vou fazer é, vou selecionar a testa, estes polígonos da grande da testa, vou apagar. Fica feio, fica mesmo feio. Então, aquilo que eu vou fazer é redirecionar. Exatamente. Redirecionar os loops e já está. Ou seja, em vez de ter 2 polos, simplesmente tenho 2 polos. Em vez de ter não é polos, perdão, é 2 estrelas. Em vez de ter 2 estrelas de 6, vou ter 2 estrelas de 5 mais afastadas. Aqui também tenho a mesma coisa, mas está atrás da orelha, não faz mal. Não faz mal nenhum. Porque não há problema nenhum em ter estrelas de 6. O problema é que quando eu fizer Ctrl D no ZBrush, depois vai-se notar ali um piquinho, um bocadinho estranho. Mas se ele está atrás da orelha, ninguém vai dar para trás da orelha, por isso não há problema nenhum. Aqui vai ser um bocadinho mais direto, porque aqui é mesmo só a criação do joelho. É mesmo bastante simples. E aqui, lá está, novamente aqui a cabeça de peixe. Não faz mal, porque é numa zona de curva. E agora, em vez de estar a seguir os músculos dos gêmeos, vou simplesmente fazer aqui a ligação por trás e fazer um tubo de 16 para até lá abaixo. Já sabem que se tiverem alguma dúvida em utilizar aquela técnica que eu utilizei da cabeça, eu ajudo-vos, tento fazer um passo um bocadinho mais detalhado se tiverem um bocadinho mais de dificuldade. Mas pronto, reparem, basta agora fazer um loop a direito de 16 e pronto. Eu venho aqui ao lado ao Modeling Toolkit, e onde diz Extend, eu fiz loop em vez de ser Face. Tenham muito cuidado com esta zona porque é muito fácil depois fazer merges sem querer. E depois, se usarem o merge, ficam sem espaço e ficam sem ter 16. Por isso, quando fazem isto, tenham muito cuidado. Eu sei que é rápido, eu sei que é tentador fazer isso, mas quando reparem o que aconteceu, eu faço muito facilmente o merge de 2 e depois perco a informação. Não é isso que eu quero. Agora é muito simples, é só fazer como se fosse um quadrado, um tubo em baixo, que é fazer o extrude até à planta do pé e depois fazer o extrude da parte da frente do pé. Já vão ver como é que fazemos isso. Aqui no joelho é simples, como isto também posso fazer calças, posso fazer algo mais detalhado, não é importante. Portanto, agora para o joelho, o que eu vou fazer? Vou fazer um inset, ou seja, é um extrude para dentro. É um extrude em que eu não mudo a thickness, mudo só o offset. E agora é só colocar a curva
na parte da rótula, na parte que vai mexer, na parte que tem curva, na parte que vai ter um bocadinho mais curva, se quisermos modelar. A grande vantagem da topologia é não termos depois o efeito de escadinha que fica quando temos um loop a ir oblíquo ao vinco que nós temos. Imaginem, quando eu faço, por exemplo, na parte de uma escultura, um vinco qualquer, se eu vou fazer retopologia e faço os flows oblíquos a esse vinco, eu depois deito o objeto de high poly fora e aquilo que fico é com uma escadinha, um efeito assim escadinha esquisito. Portanto, a ideia da retopologia é seguirmos sempre os vincos, seguirmos sempre os músculos, de modo a termos muito mais facilidade a esculpir depois, mais tarde, no ZBrush. Vamos então colocar o loop nesta parte aqui e agora é só unir os dois. Juntar um com o outro, fazer o combine e delete history ao mesmo tempo. Depois agora é só fazer relax para colar, mais uma vez. Continuar a fazer extend loop. Se virem aqui à direita, na parte inferior direita, tem a dizer extend loop. Quer dizer que se quiserem fazer extend agora, ou seja, o extrude, com o quadro draw, têm de desligar depois o loop para poderem fazer só o loop, o extend só dos loops, como eu faço agora é só edge. E pronto, já temos a da frente. Vamos fazer aqui de lado. Tenho duas estrelas de um lado do pé, uma aqui, que eu acabei de criar, e outra do outro lado. E pronto, agora é só ao direito. Já está. Fiz novamente o mirror, porque eu esqueci-me de abrir de fazer simetria, então faço o mirror novamente. Não é um passo necessário, eu simplesmente esqueci-me de ligar novamente a simetria. Agora sim, estou a trabalhar com a simetria novamente. E pronto, agora é só chegar ali à frente, fazer aqui a parte da frente dos dedos. Agora este loop não está bem direito, por isso eu volto atrás. Ok. Não bate certo, portanto eu apago de um lado, apago do outro e dou aqui um loop e faço relax. Atenção, quando eu faço relax ele depois vai encolher-me tudo para aquela parte, eu não quero isso. Na zona de mais curvas eu quero mais definição, por isso eu faço relax e ao mesmo tempo vou arrastando a parte dos polígonos todos para a zona onde há mais curvas, que é a planta do pé e a zona onde ficam os dedos dos pés. Não sei porque nesta zona o relax começou-me a encolher tudo para cima e eu tenho que arrastar um bocadinho para baixo para não perder essa informação. Se eu tiver poucos polígonos na parte da curva, vai-me ficar com um polígono grande, então fica um pé demasiado poligonal. E depois tenho muita informação na planta, na parte de cima do pé, que não me interessa, que é uma zona um bocadinho mais plana. Portanto, temos de ter atenção em deixar a definição na zona em que há sempre curvas. E é isso, é uma regra geral que devem ter sempre presente. Definição sempre onde há curvas. Já está, só mais um, e pronto. A partir deste momento, a figura está fechada. A figura está watertight. O que isto quer dizer? Está pronta para ser esculpida. Eu vou só aqui dar aqui umas coisas, aqui um relax, mais uns loops. Mas pronto, a figura neste momento está watertight. Está pronta a ser esculpida. Reparem como eu movo as edges para as curvas, para os sítios onde temos curvas, e pronto.
O que é que eu quero dizer com watertight? Quer dizer que se eu colocasse água lá dentro, a água não escapava por sítio nenhum. Quer dizer que o buraco, não existe nenhum buraco por onde a água pode sair. Quer dizer que ele tem, já não é oco. Já não existe nada simplesmente lá dentro. É oco, claro que é oco, sim, tudo bem, mas não existe nenhum buraco. Quer dizer que eu não posso colocar água lá dentro. Imaginem que ele tinha água lá dentro, não saía água de lado nenhum. Percebem? Faz sentido? Eu quando crio uma esfera no Maya, ela já é watertight, ou seja, já é fechada. Se eu apagar um polígono, eu consigo ver o interior, quer dizer que já não é watertight, ok? Isto faz sentido? Se tiverem alguma dúvida em relação a isso, depois também podemos sempre falar sobre isto. Mas pronto, a vantagem numa personagem é não ter... A vantagem de fazermos a rotopologia é não termos buracos dentro da personagem. Quer dizer que é fechado. É watertight. Se nós queremos modelar, ou se quisermos, por exemplo, enviar isto para um programa de impressão 3D, seja PLA ou seja outro formato qualquer, de outro material qualquer, não podemos imprimir. Estou só a renomear agora as coisas. E pronto. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido fácil de compreenderem. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Vemo-nos então no próximo vídeo, onde vou tratar de preparar o modelo para os UVs. Até lá, continuação do meu estudo.